Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de história hoje, vai ser uma correção da atividade da aula anterior, tá? Na aula anterior, nós estudamos aí o poder, a centralização do poder, o poder legislativo, executivo e judiciário. E ao longo da correção, nós vamos aí comentando mais sobre esse assunto, tá bom? Bom, a primeira questão tá aí na página 123 e fala assim, ó. Procure no dicionário a palavra organização e defina, né? Então, aí vocês podem ter pego em outro dicionário, Vai estar um pouquinho, às vezes, escrito com palavras diferentes, mas a essência é a mesma. Organização. Estrutura das partes que constitui um ser vivo. Associação, entidade de cunho social, político, etc. Arrumação. Repetindo para vocês. Organização. Estrutura das partes que constitui um ser vivo. Associação, entidade de cunho social, político, etc. Arrumação. Pronto, aí é uma definição de organização. Se vocês colocaram com outras palavras, não tem problema, tá certo? Segunda questão, escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Para que servem as formas de organização? Bom, nós vimos lá no texto, que servem para as pessoas conseguirem atingir um objetivo comum, ou seja, algo que interessa a todas elas. Servem para as pessoas atingirem um objetivo comum, Ou seja, algo que interessa a todas elas. Letra B. Quais são as diversas formas de organização que existem? Então, nós vamos ter aí 3 formas, gente? Social, econômica e política. Social, econômica e política, tá bom? Letra C. Quais são as formas de organização que vocês conhecem? Bom, gente, é pessoal, Mas eu acredito que vocês conheçam aí, principalmente a social e a política, que a gente vê mais falar. Hoje você já tem torcida, Já tem os partidos preferidos, os candidatos preferidos, E a social, por você estar inserido já na comunidade, por exemplo, na comunidade escolar. Então, eu acredito que vocês conheçam mais essas duas. Mas é pessoal, Vocês vão dizer aí com as palavrinhas de vocês. Letra D. Você participa de alguma forma de organização? Também é pessoal, Eu acredito que vocês ainda são novinhos, não devam participar de nenhum sindicato, de nenhum partido, afiliados a nenhum partido, mas a gente participa da nossa comunidade, às vezes a gente participa da igreja, participa de um grupo da igreja, de um grupo, de um grupo estudantil, um grêmio estudantil, então vai depender aí da participação de vocês. Terceira, marque com um X as formas de organização que você já viu na sua cidade. Comitês eleitorais. Vocês já viram comitês? Eu acredito que sim. Grupos de apoio, partidos políticos, também. Lojas, também. Sindicatos, também acredito que já viram. Empresas, zonas eleitorais e associação de moradores. Pessoal, a grande maioria são em organizações fáceis de ser vista, Então, acredito que vocês já viram, tá certo? Quarta questão. Diferencie Estado e nação, Nós vimos lá no texto que Estado é uma organização política que exerce sua autoridade sobre um território concreto, Então, o Estado do Ceará é uma organização política e o território é o Ceará. Então, a autoridade do governador do Estado é aqui no Ceará, tá bom? Nação é um agrupamento humano, em geral mais numeroso, cujos membros são ligados por laços históricos e culturais, econômicos ou linguísticos. Então, qual é a diferença aí, gente? O Estado é uma organização política que exerce sua autoridade sobre um território concreto. Já a nação é um agrupamento humano, em geral mais numeroso, E os membros estão ligados por laços históricos, culturais, linguísticos e econômicos, tá certo? Quinta questão.
Explique a importância do Estado. Por que o Estado é importante? Por que ele surgiu, né? O Estado surgiu para organizar a vida social, para evitar muitos conflitos nas comunidades, né? Para evitar guerras. A partir do momento que as aldeias começaram a disputar território, tudo, se não fosse essa organização, provavelmente haveria muito mais conflito. Então, como o Estado ele organiza, cada um fica no seu estado, na sua autoridade, enfim, ele evita muitos conflitos. Então, você pode estar colocando assim: qual a importância do Estado? O Estado surgiu para organizar a vida social. Na sua opinião, existiram ou existem sociedades que não têm Estado? Justifique sua resposta. Gente, é uma resposta pessoal, que é a sua opinião, né? Mas você pode responder aí que sim. Por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós não tínhamos um Estado organizado. Sétima questão. Diferencie os 3 poderes. E aí nós vamos ter, né, 3 colunazinhas: poder executivo, legislativo e judiciário. O que você vai fazer aí? Você deve ter colocado a função, né, de cada um, quem representa, certo? Então, o executivo, qual é a função do executivo, né? Ele é responsável por administrar o interesse do povo e garantir meios de atendê-los. É responsável por administrar o interesse do povo e garantir meios de atendê-los, certo? Legislativo. É por ele que as leis são elaboradas ou alteradas. É por ele que as leis são elaboradas ou alteradas. E o judiciário, gente, ele é responsável por julgar, né, e avaliar as leis e os crimes. Então, o judiciário é responsável por julgar e avaliar tanto as leis quanto os crimes, tá bom? 8ª questão, aí virando a página, certo? Pesquise qual é o nome atual, né, do primeiro presidente da República, o nome do atual e do primeiro presidente da República, né? O primeiro presidente da República do Brasil, gente, foi Marechal Deodoro da Fonseca. E o atual presidente, Bolsonaro. 9ª questão. Quais são os 3 poderes existentes no Brasil? No Brasil, nós temos os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Marque a alternativa correta. O poder executivo está representado pela Câmara no Senado? Não, né? O poder legislativo é representado pelos tribunais de justiça? Também não. O Supremo Tribunal Federal conta com 11 ministros apontados pelo presidente da República? Verdade. Tá? Então, a verdadeira aí é a última opção. Pesquise e liste abaixo algumas nações que não têm um território autônomo, que não possuem Estado. Bom, nós temos aí, gente, a Palestina, né, como exemplo, o Tibete, certo? Basca, Curda, né, e tem algumas outras. 12ª questão. Leia e responda. Antes de as pequenas aldeias virarem grandes cidades, tinham um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, conselhos de seus chefes mais influentes decidiam os caminhos da vida que a aldeia tomaria. Esse texto faz alusão a troca, moeda, família, escrita. Bom, esse texto, gente, ele tá falando aí da família, né? Nós vimos que a família era importantíssima aí nessas aldeias. E as decisões eram tomadas por membros de cada família. Claro que das famílias mais influentes, mas cada família mandava um membro aí para o conselho e lá se faziam as decisões, né, que iam influenciar aí na vida da aldeia. 13ª questão, nós temos aí 3 figurinhas, né? Identifica o primeiro centralizador do poder local e pinte. Nós temos aí o rei, né, que é o primeiro centralizador de poder, que conseguiu centralizar esse poder. Então, você vai pintar o rei, tá bom? Complete o texto corretamente. Os cultos às divindades se tornaram verdadeiras instituições religiosas, geridas pelos sacerdotes, que mostravam como os mediadores entre os homens e deuses.
Com essa ligação ao divino, os sacerdotes gozavam bastante de influência dentro das comunidades. Sabendo desse poder, os líderes das aldeias e reis procuravam estabelecer alianças com os sacerdotes locais, que legitimavam o poder dos reis, atestando que eles eram representantes da vontade dos deuses agindo na terra. Então, o primeiro tracinho você vai colocar instituições religiosas, o segundo, sacerdotes, o terceiro, mediadores, o quarto, influência, o quinto, aldeias, sexto, reis, sétimo, alianças, depois, no oitavo, legitimavam, e no último você vai colocar representantes da vontade dos deuses agindo na terra. Bom, e assim nós concluímos aí, a correção desses exercícios, tá bom? Nos encontramos aí na próxima aula. Tchau, tchau.